nosso resumo rápido de hoje vai ser baseado na teoria ecológica desenvolvida por Urié Bronfenbrenner, onde a primeira noção que vale a pena a gente destacar é que não é possível compreender o indivíduo sem entender o que as relações e o ambiente significam para ele, tá? Bazinga, I don't care. Desse ambiente onde ele está inserido. Então as significações deles vão ser muito importantes para a gente entender o desenvolvimento de qualquer pessoa. Assim como os conceitos de atividade, tá? Que quer dizer aquilo que a pessoa realiza ou está fazendo dentro das suas relações e do seu ambiente, e os conceitos de papéis, que é o comportamento esperado por aquela pessoa, tá? De acordo com o ambiente que ela está inserida e com a sua posição social. Tá? Então é nesse sentido que vai se dar essa teoria. Outro conceito interessante que a gente tem que destacar primeiro é que ela se vale tanto das ciências biológicas quanto das ciências sociais e psicológicas, tá? Contemplando todo o macro biopsicossocial do indivíduo de forma a tentar explicar o seu desenvolvimento. A teoria de Bronfenbrenner ela vai ser estruturada em cima de 5 sistemas, que são sistemas contextualizados e interligados junto ao contexto social. Tá? O primeiro sistema é intitulado de microsistema. Tá? Ele vai ser definido junto às características do indivíduo, tá? Como idade, sexo, temperamento, as relações e o ambiente, que sempre vai ter, é o que norteia a teoria, em relações bilaterais, ou seja, as características do indivíduo vão influenciar no ambiente e as características do ambiente vão influenciar no indivíduo, é bilateral, mas que ambiente é esse? Os ambientes podem ser definidos como ambiente familiar. Nossa, eu tô tão feliz por nossa família estar reunida. Escolar, de trabalho e de amigos, ou seja, ambientes em que a pessoa está diretamente influenciada, diretamente inserida. O segundo sistema, ele é intitulado de mesossistema, tá? Ele vai ser definido pela relação entre ambientes do microsistema. Aqueles ambientes onde o indivíduo em questão, em desenvolvimento, está diretamente relacionado, diretamente envolvido. Por exemplo, a família e a escola. Quando envolvidos, quando se der relações entre esses dois ambientes, a gente pode ter, por exemplo, a reunião de pais e mestres. Então esse é um bom exemplo para definir o conceito do mesossistema, entre essa relação dos ambientes em que o indivíduo está diretamente envolvido. Junto ao terceiro sistema, intitulado de exossistema, ele também vai ser definido pela relação entre ambientes lá do microsistema. Porém, um desses ambientes, a pessoa em questão, a pessoa em desenvolvimento, não vai estar diretamente envolvida, diretamente influenciada. Isso torna uma relação indireta com o indivíduo, tá? Em pelo menos de um dos ambientes que estão se relacionando. Seja específica. Um exemplo bom para a gente definir e entender é o exemplo do trabalho. O trabalho dos pais, por exemplo, vai influenciar economicamente a estabilidade do lar, aonde tem um indivíduo em desenvolvimento diretamente influenciado, que é o filho. Então, o trabalho indiretamente vai influenciar o desenvolvimento de um ambiente em que a pessoa vai estar diretamente influenciada, diretamente inserida. E essa vai ser a definição, então, de exossistema. É uma pequena diferença no conceito lá do mesossistema. Are you serious? Agora, no quarto sistema, intitulado de macrosistema, ele vai ser definido através de padrões culturais. Padrões culturais gerais, que são construídos através da relação entre indivíduo e ambiente dentro da relação entre os sistemas micro, meso e exo, definindo agora o macrosistema. Padrões sociais que podem ser exemplificados através de o sistema econômico envolvido que a pessoa está inserida, as crenças, os costumes de uma sociedade em questão. Por que não comemorar o Natal como todo mundo faz? Você prefere comemorar um elfo mágico fictício?
Já no quinto e último sistema, ele vai ser intitulado de cronossistema, tá? Ele diz respeito à dimensão do tempo no desenvolvimento da pessoa, tá? Ele vai ser representado através da estabilidade ou mudança na relação entre os outros 4 sistemas, tá? E isso ao longo do tempo. Se a pessoa vai ficar entre as mesmas relações daquele sistema por um determinado tempo ou se isso pode mudar. Tá? Um exemplo que a gente pode dar é se a pessoa muda de cidade ou país. A relação entre os sistemas vai mudar porque o ambiente mudou. Então as relações vão ser alteradas ao longo do tempo. É isso que vai dizer respeito ao conceito do cronossistema. Thanks for the good news. Então, pessoal, considerando tudo que a gente conversou até aqui sobre os 5 sistemas, a teoria do Bronfenbrenner vai nos levar a concluir que a pessoa ela não vai ser um mero resultado de um desenvolvimento pré-estabelecido, mas sim um indivíduo capaz de moldar esse desenvolvimento, principalmente através das suas características, tanto biológicas quanto psicológicas, os seus talentos, os seus defeitos e a sua personalidade. E tudo isso sem esquecer do componente social, que nos leva a concluir outra questão, que é quanto a padrões de desenvolvimento de determinada cultura talvez não se apliquem em outras culturas, em outros contextos, em outras realidades. Então essa vai ser a conclusão geral da teoria do Bronfenbrenner. You know I'm right. Então, pessoal, resumo rápido de hoje era isso, tá? Quanto à teoria ecológica do Bronfenbrenner. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem botar aí nos comentários no post. Muito obrigado por tudo e até mais. Thank you.